Agora, viver melhor na velhice, quais são o conjunto de ações que quando o geriatra analisa diz, olha, isso aqui precisa ser feito? É, Relacionado, claro, à alimentação, a outros pontos da sono e tudo isso. Quais são esses pilares que são colocados diante dele? Olha, você precisa, a partir de agora, lidar de maneira diferente com isso. se todo mundo quer uma pílula mágica, esquece, não há. Não há suplemento, não há vitamina A, B, C, D, alfabeto inteiro, ou se inventar fórmulas mágicas para falar que a gente vai envelhecer bem. E eu falo envelhecer bem, não tem segredo, mas a gente precisa cumprir a lição de casa direitinho. Primeira delas, atividade física. Atividade física, ela vai melhorar todas as doenças já instaladas e vai evitar todas elas. Então, ansiedade, depressão, doença cardiovascular, obesidade, diabetes, dores crônicas principalmente, a tal da fragilidade, sarcopenia, evita quedas, ou seja, quando eu faço atividade física, ela tem que ser o pilar número 1 da escolha. E a gente sabe o quanto que isso é negligenciado. Pai, porque eu tenho dor, é porque eu nunca fiz, é porque acho que isso perde tempo. Tem também, às vezes, a questão de um profissional, como eu falei, né? A gente está aprendendo a envelhecer e todos os profissionais, independente da área, precisa. Eu costumo falar em algumas escolas, né? Você vai ser engenheiro, arquiteto, enfermeiro, motorista, gerente de banco, não importa. Você precisa estar na sua função olhando para a geriatria. Porque você vai ter que, daquilo que você faz, ter esse olhar. Então, o educador físico, o fisioterapeuta, ele precisa também olhar com o quesito atividade física, aquilo que é prazeroso, aquilo que é possível fazer naquele idoso que já tem alguma limitação, alguma doença. Então, atividade física é o primeiro pilar. O segundo dele, claro, uma alimentação. E a alimentação não precisa inventar a roda. Alimentação saudável, variada, natural. Arroz, feijão, as proteínas, legumes, frutas, água, hidratação de forma adequada vai prevenir, vai melhorar 99% dos sintomas que se apresenta, né? Constipação, dores, pele seca, até alteração de memória. A desidratação é uma alteração importante que o idoso fica muito confuso. Então, alimentação adequada, claro, que eu posso escolher, Edgar, alimentos, que a gente fala dieta mediterrânea, é uma dieta muito rica e muito saudável para o envelhecimento tanto corporal como cerebral. Peixes, suco de uvas, vegetais, castanhas, o azeite, chocolate amargo, até o café, ou seja, mas não é só isso, né? O Brasil, a gente tem uma alimentação muito rica e que a gente deixou, né? A gente está desembalando mais bolachinha, pão, embutidos, refrigerantes, sucos prontos e esquecendo da alimentação saudável. Um pilar importantíssimo para o envelhecimento é a convivência. Então, assim, é impossível a gente envelhecer sozinho. Né? Então, a gente precisa ou da família, ou quem, por opção, ou porque já perdeu seus familiares, precisa ter alguma convivência social. Por isso que os grupos de idosos são sempre bem-vindos, né? Em toda a sociedade. Os planos de saúde, as prefeituras, a gente sempre tem fornecido, né? Então, esses grupos têm conversas, têm chás, têm bingos, têm bailes, têm viagens. Por quê? Convivência social. A gente aprende coisas novas, a gente conversa, isso é muito prazeroso, então isso é um pilar importante, né? O gerenciamento das suas doenças crônicas, claro, precisa estar tudo bem estruturado e bem medicado quando eu tenho uma doença, eu tenho uma diabetes, tenho uma hipertensão, então eu falo, né? Hidratação, sono, não falamos do sono como pilar, né? Então a gente tem alimentação, atividade física, controle das emoções, convivência social e sono. De novo, a gente caiu como é importante a gente gerenciar bem o sono. Horário, menos tela, atividade física, tem alguns horários que podem prejudicar o teu sono. Então, são coisas que a gente vai sempre falar para envelhecer bem. Mas, doutora, só entrando na questão do sono, a per... o- qual é a perca do sono que é consequência da idade? E qual é a perca do sono que está sendo provocada por um fator externo, como você mencionou? Excesso de tela. A gente tem que entender, Edgar, que o sono ele não é. Poucas pessoas falam que eles vão dormir igualzinho, dos 20 aos 100 anos. A gente sabe que
O sono ele vai mudar de acordo com a idade, o momento que esse organismo está. O bebê tem uma quantidade de sono, o adolescente outro. A mulher, quando começa na menopausa, alteração hormonal, o fogacho, ela tem muita insônia, então esse é o momento. Mas a gente sabe que o idoso ele tem um sono mais curto, um sono um pouco mais leve, isso é uma alteração fisiológica, É natural do natural corpo, da idade. é natural. Um sono em torno de 6 a 7 horas. Alguns idosos têm a necessidade daquele cochilo à tarde, que não deve passar de 30 a 40 minutos. Mas tem pessoas, sim, que vão ficar em torno de 7, 8 horas. Por isso que eu falo, na minha avaliação de sono, a gente precisa saber como foi esse padrão de sono e o que mudou. Mas o que acontece, por exemplo, no homem? Ele começa a ter dificuldade urinária por uma próstata aumentada. Então, ele começa a levantar muito à noite para urinar. Então, o problema de sono dele não é o sono em si, é a próstata, é uma incontinência urinária, que é o que está causando o problema de sono. Que precisa ser medicado. Isso acontece na mulher também, por outros motivos de incontinência urinária. Então, por isso que eu falo que avalia. Isso vai ter um impacto grande, de novo, nas quedas, no humor, na memória, mas o problema está aí nessa rotina. Eu janto 5 da tarde, vou para a cama porque eu não tenho o que fazer, porque eu moro sozinho, eu não quero dar trabalho para os meus filhos, então eu fico na cama. Eu acabo cochilando. Às 3 da manhã eu acordo. Se esse idoso precisa de um remédio para dormir, ele precisa de uma rotina adequada de sono. É isso que eu falo, precisa ir para a cama mais tarde, de que maneira a gente vai estender um pouquinho a ida do senhor para a cama, porque senão vai ter um impacto. Às 3 da manhã ele vai acordar, a família está toda dormindo. Nada de tela até as 21, É isso. celular. Celular, a leitura, diminuir a luz da casa, A leitura ajuda. bastante. A música. A música. Mas os idosos também, eles foram atraídos pela tela, né? É uma companhia E rápida. pegou os idosos. Eu achava que Bastante. iria demorar para pegar Não. essa classe, mas deixa eu contar aqui alguma coisa para você, ele deve estar assistindo. Meu avô gosta demais do celular. Dos vídeos do celular ele vai assistir e eu tô entregando ele, hein, vô? Você gosta de ficar na frente do celular e às vezes até noite, 20 horas, 21 horas, não é bom, né, doutor? Não é bom. E às vezes alguns gostam de computador, jogam, né? Jogam paciência. Às vezes ficam assistindo filme, as séries também pegaram bem os idosos. Isso vai impactar. Verdade. Isso vai impactar bastante no sono. Que já tem as várias dificuldades, mas o mau hábito no momento de dormir também impacta bastante. Então, vamos fazer a lição de casa direitinho. Se alimentar bem, se hidratar, rever todos os remédios com o geriatra, perceber se tem algo físico, clínico que está impactando nesse sono e cortar as telas. Isso serve para a gente também. Não só para os idosos, Pra para gente todos, também. né? Um cansaço mental, né? Eu falo, tô cansado, parece que uma névoa mental, não consigo me concentrar, é porque a gente não tem descansado, dado a pausa necessária para o nosso cérebro. Dirige a luz, a televisão, a casa é muito iluminada, os nossos eletrodomésticos, tudo tem luz, tudo faz barulho. Então, a gente está extremamente ativo e reativo a todos esses estímulos e que vai impactar no nosso sono. O cérebro entende como se ainda fosse dia, né? Exatamente, a gente fica em alerta, né? E isso vai dar um impacto muito grande, de novo, na saúde emocional, no nosso peso, na nossa memória. O idoso precisa comer mais proteína ou eu tô falando besteira? Ele precisa comer a proteína adequada de acordo com A o mesma seu peso, a quantidade que mesma uma quantidade. pessoa... Quando ele está com uma perda, quando ele está com alguma situação, sim, né? Mas ele precisa, sim, comer proteína nas 3 refeições. A gente fala muito de proteína, a gente precisa. Para garantir massa muscular, para a gente garantir saciedade. É muito comum ver idoso beliscando o dia inteiro. E come uma fruta aqui, come uma bolachinha ali, um pedaço de bolo à tarde, então ele tem fome. Ele tem fome, por quê? A taxa glicêmica, o açúcar do sangue cai, rapidamente ele precisa se alimentar de novo, porque ele não se alimentou de forma adequada de proteína, que dá maior saciedade, que dá maior força. Então, de manhã, aquele cafezinho com leite, um pãozinho, né? O almoço, às vezes, ele acaba escolhendo uma porção muito pequena de proteína. No jantar, às vezes, eles voltam a lanchar, eles acabam não comendo. Eu falo, repete o almoço, ou faz uma alimentação leve, mas à base de proteína. Agora, fazer o idoso ingerir proteína também precisa de uma intervenção do geriatra, Edgar. Isso começa pela boca. Quando a gente fala que o geriatra precisa de uma equipe multidisciplinar, geriatra que não trabalha com dentista, por quê? Tem uma próstata adequada, tem uma mastigação adequada, aquilo está permitindo que ele mastigue uma carne, por exemplo, uma carne vermelha. Então, a gente tem que entender isso.
tem que entender também as questões gástricas. É natural que haja uma diminuição das enzimas digestivas. Então, muitos idosos falam assim: olha, eu como pouca proteína porque eu me sinto empachado, me sinto nauseado, Estufamento. estufamento, o intestino não funciona direito. Então, para ele comer mais, a gente precisa também fazer uma intervenção. Não é dar uma proteína externa. Eu falo, cuidado com o que se vende, né? Suplemento, whey, tudo isso complementa, mas tudo vem primeiro da alimentação. Quais são as intervenções que eu vou fazer na alimentação, na rotina desse paciente? Faltou, está deficiente, está frágil? Aí a gente vai suplementar.